abrir e fechar um parênteses aqui para falar para você que eu estou vivendo esse algo tão lindo, mas que começou de uma forma drástica, onde eu chorei muito, onde eu me desesperei, onde a dor era tão grande no meu peito, de uma perca muito grande, de um investimento que eu fiz muito grande, não somente financeiro, como da minha vida. Parte da minha vida foi investida em um propósito que me tiraram assim o chão e eu caí num buraco, parecia que não tinha fundo. E se eu te falar que nem todas as pedras são para destruir? Eu sei que essa frase é um pouco difícil de entender, ainda mais se você está sofrendo algum tipo de perca. Talvez você tenha perdido um relacionamento, talvez você tenha perdido um ente querido, talvez você tenha perdido uma oportunidade, uma amizade. E a primeira sensação que fica, né, perder uma oportunidade, era a oportunidade da minha vida. A primeira sensação que dá é um vazio muito grande. Mas se eu te disser que algumas pedras não são o ponto final, você acredita? Eu sou a Nega G e compartilho aqui experiências de vida, rotinas e transformo-as para mim e quero compartilhar com você em mudanças de vida. Se você se identifica e está querendo fazer algo novo, recomeçar uma história, tomar um novo começo, vem comigo, já se inscreve aqui no canal, assina aí as notificações, clica nas notificações e vem junto comigo para a gente crescer junto nessa jornada. E se algumas pedras, na verdade, forem o recomeço? Sim, o recomeço de uma nova história, de novas paredes, novos objetivos, novas oportunidades. Hoje nós vamos conversar sobre alguns encerramentos que abrem muitas e muitas portas que jamais seriam abertas se a gente continuasse naquela mesma situação ou se nada tivesse mudado. Usando essas pedras, eu lembro de um louvor que diz assim: e com as pedras que me lançaram, eu construí um castelo. Então existem pedras que não são o fim, são recomeços, são oportunidades, são momentos de você ressignificar aquilo que você está vivendo. Nem tudo aquilo que termina realmente é o fim. Ai, realmente acabou. Na verdade, aquilo dali é um período onde você vai passar e se adaptar. E como diz o louvor, com essas pedras você vai construir um palácio, um muro, uma ponte. E você vai ver que na verdade não é o fim, é um começo que você não conseguiria enxergar se aquilo não tivesse encerrado na sua vida. Tem um louvorzinho que eu gosto muito de comparar as reflexões com louvores e com músicas. Tem um louvor que as crianças cantavam na igreja quando eu me converti, que falava assim: dê um sorriso só, sorriso alegre. Depois ele fala assim: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Quando fala que tropeça aqui, tropeça acolá e depois levanta para cantar, significa assim: não acabou. Aí eu tropecei aqui, foi ruim, eu tropecei ali, acolá, foi horrível, machuquei o joelho, né? Eu tenho uma experiência muito boa ou ruim de quedas, né? De cair muito. Cair é muito ruim, fazer ferida é muito ruim, dói demais, você fica imobilizado, às vezes você fica engessado, você não consiga expressar aquilo que você quer, você não consiga botar para fora os seus sonhos, mas eu quero dizer que aquela ferida se fecha, aquela ferida cicatriza, fica ali para te lembrar de experiências que você viveu, mas na verdade quando fala assim, tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Ou seja, a pedra vem, te machuca, a pedra vem, te derruba, a pedra vem e te entristece, mas você levanta a sua cabeça e reflete sobre um versículo que diz: eleva os meus olhos para os montes e se pergunta: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem lá do céu, daquele que criou os céus e a terra. Então pode tacar pedra, pode jogar, pode fazer muro, eu vou pular. E ao mesmo tempo me lembrei agora de Davi, né? Para derrotar um gigante, ele pegou 5 pedrinhas. Então nem toda pedra que é lançada contra você vai ser uma arma contra você. Talvez você vai usar essa pedra como uma arma contra a inconstância, a tristeza, a depressão, a ansiedade, ao desânimo, a baixo autoestima. Então use aquilo que jogam contra você a teu favor. Por exemplo, eu vou contar 2 coisas aqui do que eu vi acontecer. Tinha um jovem que
eu conheci. Esse rapaz, ele levava o currículo dele todos os dias na mesma empresa. E a empresa dizia para ele, não temos vaga. Aquilo ali era uma pedra de empecilho para ele. Mas ele queria entrar naquela empresa, no outro dia ele estava de manhã cedo com o currículo lá. E a empresa dizia para ele, não temos vaga. No outro dia ele estava de manhã novamente ali levando o currículo, não temos vaga, não temos emprego para você. E no outro dia ele continuou levando o currículo todos os dias. Até um dia que ele cansou o RH daquela empresa e eles resolveram contratar esse rapaz pela insistência dele. Então, por mais que venham um não para você, por mais que digam que você não pode, por mais que digam que você não tem força, que você não tem capacidade, pegue todas essas pedras e faça um lugar alto para você ir subindo, os degraus que você vai galgar na sua vida. E esse rapaz trabalhou por muitos anos nessa empresa. Ele contou esse testemunho, eu conheci esse rapaz, e assim, é algo incrível. Então, não deixe que as pedras que atirem você te matem, mas que elas venham construir castelos, lugares, posições, sabe? Coisas grandes que Deus pode fazer na tua vida. Um outro exemplo que eu quero dar é, por exemplo, tem uma pessoa também que eu conheço, uma moça, que ficou relutando para sair do emprego, ficou relutando, e ali ela achava maravilhoso. E quando ela saiu ali, parecia que era o fim, aquele desastre, né? Mas de repente foi se aberto para ela uma nova porta onde ela não esperava, onde ela começou a trabalhar sem força bruta, não menosprezando quem trabalha com força bruta, né? Mas ela estava cansada e ela foi recolocada numa posição que ela não esperava. Então aquilo que parecia que era o fim se tornou um começo maravilhoso. Às vezes Deus fecha uma porta aqui e nós não entendemos, mas é porque tem outra porta aberta ali. E se Ele não fechar essa, aquela dali você não vai enxergar. Então às vezes a gente vê isso aqui como uma pedra de empecilho, parece que tudo dá errado para mim, mas tem uma porta para você ali na frente. Então nem tudo que os outros falam, olha, pega a crítica e escreve como um elogio. Pega as pedras e monta alguma coisa. Pega aquilo que estão falando de você e reconstrói a tua autoestima. Sabe? Tudo que jogam para você, que você seja um reciclador. Que você recicle tudo aquilo que te jogam, tudo aquilo que te lançam, tudo aquilo que falam de você. Recicla a teu favor. Porque olha bem, por nós tem um Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, se você não for o teu primeiro aliado, ninguém mais será. Então não seja a primeira pessoa que te joga para baixo, para dizer, a vida acabou, as portas se fecharam, não tem mais jeito. Pega as pedrinhas e constrói. Olha para a porta que está aberta ali na frente. Talvez você não tivesse enxergado se essa aqui não tivesse fechado. E como você já deve ter ouvido por aí, existem coisas que só vamos viver quando outras coisas se encerrarem. Algumas pessoas vivem um relacionamento que eles acham que é maravilhoso, que é lindo, que é perfeito, que é eterno. De repente chega o fim desse relacionamento e todo mundo se acaba de chorar e todo mundo fica mal. E quando menos esperamos, a gente vê aquela pessoa como uma pessoa maravilhosa, não desqualificando a outra, mas é uma situação muito superior que o Senhor tem colocado. Mas a gente não consegue entender por quê. Quando as pedras são lançadas contra a nossa vida, a nossa tendência é chorar, baixar a cabeça e se isolar. Mas eu quero dizer para você, não é o fim. Deixa as pedradas virem, deixa as críticas, deixa tudo chegar, porque você vai usar isso aqui a teu favor. Por exemplo, você não precisa fingir que está bem a todo momento. Tem dia que você tem que chorar e acabou. Chora. O que você não pode é dar lugar para o choro um mês seguido. Mas deu vontade de chorar, vai lá e chora. Tem momentos que acontecem na vida da gente. Tem momentos que eu falo para os meus filhos, eles são muito preocupados comigo, né? Eu tenho 3 homens. Então eles são muito cuidadosos comigo, preocupados. Então quando eles veem algum sintoma de qualquer coisa, eles já ficam, o que está acontecendo? Eles querem me proteger de alguma forma. E o que acontece? Eu fecho a porta e digo, eu vou estar aqui dentro chorando. Se vocês ouvirem grito, me deixem. Eu preciso chorar. É necessário chorar de vez em quando. É necessário você se trancar no seu quarto e dar uns gritos, sabe? Chora onde ninguém está vendo, ou então avisa, ó, vai ver o grito, vai ouvir aí, mas não entra no quarto. Eu preciso disso. Então grita se necessário, esperneia, chora, mas daqui a pouco você vai enxugar o rosto, você vai lavar o rosto, você vai levantar a cabeça
e você vai seguir para onde Deus está preparando para você. Por exemplo, uma pessoa perdeu o amado da sua alma, ou a amada, né? Seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, e a mãe e o pai nem se conta, né? Vamos falar dos companheiros conjugais. Perdeu, a pessoa fica arrasada, achando que nunca mais aquele era o grande amor da minha vida. E aí ela se fecha, ela não se permite mais a viver nada. Mas a partir do momento que ela começa a entender que realmente foi algo grande, mas que acabou, não porque você quer, mas porque a vida ali se encerrou. Então você se dá a oportunidade, você vai conseguir viver uma nova história, um novo tempo que você nunca imaginou na sua vida, que você nunca viveu. E se você não permitir que coisas novas aconteçam, você vai viver na sua dor pro resto da vida. Eu tenho certeza que o Senhor não te criou para isso, que você não quer ser isso, que você tem alguém que deseja a sua melhora, que deseja o seu sucesso. E se você não tem ninguém, eu quero dizer que a partir de hoje eu estou torcendo pelo teu sucesso. E vou estar orando para todos aqueles que passarem por esse vídeo, que o Senhor abençoe e que Ele dê estratégia, que dê sabedoria e inteligência para que você possa sair do fundo do poço e possa construir castelos, encontrar portas abertas, novos relacionamentos, boas oportunidades que você nunca encontraria se você tivesse a um passo atrás. Deus trabalha nos recomeços. E eu quero falar para você aqui 3 exemplos de pessoas que recomeçaram e Deus trabalhou nesses recomeços. Primeiramente eu quero falar de José. Quem nunca ouviu falar de José, né? José estava lá, era o filho caçula, todo mundo na mesa esperando José para comer. José chegava ali, tomando aquele leite, aquele bigodinho de leite que a criança faz, contando os seus sonhos, irritando seus irmãos não entendiam o que ele estava sonhando. E o que aconteceu? Venderam José. Os seus próprios irmãos venderam ele como escravo. Chegaram para o pai e disse que uma fera do campo matou o seu irmão. Na verdade, eles tinham vendido por inveja. E o que aconteceu? Por um tempo ele foi vendido como escravo, mas quando perceberam quem era ele, que ele era uma pessoa ágil, que era uma pessoa inteligente, que era uma pessoa que tinha disponibilidade de resolver as coisas, ele cresceu no palácio, ele foi colocado como governador. E quando a fome veio na terra dos pais dele e que os seus irmãos vieram buscar suplemento, encontrou quem? José, aquele menino que foi vendido pelos irmãos. E ele ajudou os irmãos, ajudou a família, e houve um mover muito grande que eu não quero trazer aqui agora, mas o que eu quero dizer? Que ele pegou aquela venda que os irmãos dele fez, lançou ele numa cova, vendeu como escravo, ele se tornou governador. Como? Ele usou aquilo a seu favor. Eles não me querem mais lá, me venderam, agora eu estou escravo, não posso sair, se eu tentar sair eu morro. Então ele usou aquela oportunidade, aquele lugar que ele estava preso, e cresceu a ponto de ser a segunda voz da maior liderança. Outra pessoa, Jó. Jó tinha muitos amigos, Jó tinha 10 filhos, a esposa, uma riqueza muito grande. E de repente ele começou a perder tudo por uma doença que foi colocada propositalmente no mundo espiritual, para ver se ele ia negar sua fé, ia excomungar sua fé, se ele ia rejeitar a Deus. E o que ele fez? Ele continuou. A ponto de na Bíblia falar que ele coçava as suas feridas com caco de telha, porque eles não tinham mais unha. Ele não tinha mais quem coçasse. Talvez a sua esposa não queria nem vir. Ô mulher, vem aqui. Ela falava, tá fedendo, eu não vou chegar aí perto. Os filhos morreram todos, o empregado não obedecia, a mulher mandava ele morrer. E sabe o que ele fez? Ele continuou persistindo, disse assim, eu vou continuar porque tem um Deus lá em cima e eu creio que com os meus olhos eu verei. E ele continuou na sua perseverança, na fé que ele tinha, na crença que ele tinha vivido. E chegou o momento que o Senhor mudou a história de Jó. E quando Deus mudou a história dele, ele teve mais 10 outros filhos e esses filhos foram mais bonitos do que aqueles que ele tinha antes. É lógico, né, que trazendo para hoje a gente vai falar assim, não, mas um filho não substitui o outro, eu sei. Só que eu quero dizer o que Deus refez na vida dele. Restaurou o seu casamento, deu filhos a ele, trouxe os empregados de volta. E sabe quando Deus transformou a vida de Jó? Quando ele estava orando pelos seus amigos.
seus amigos que falavam que a culpa era dele, que ele estava daquele jeito porque ele tinha pecado, que ele estava assim porque ele não era servo de Deus de verdade, que ele era pecaminoso. Esses amigos, né? Porque quem tem amigos assim não precisa de inimigo. Então, esses amigos que se afastaram dele e que criticavam, ele começou a orar, abençoando aquele que estava amaldiçoando ele. E Deus mudou aquela história e transformou a vida de Jó. Outra pessoa que eu posso trazer um exemplo aqui é Davi, perseguido, né, humilhado. Quando foi lá, estava um gigante querendo destruir a população. Ele foi se candidatou para ser um soldado, mas aí aquela carcaça que eles colocavam, né, a armadura, colocava sobre ele, era muito grande, ele era um menino pequeno, né, franzino. Então aquilo ali não servia nele. O que ele fez? Pegou um estilingue, foi sem a roupa que tinha que ir para a guerra, e o gigante olhou: gente, mandaram para mim, eu sou por acaso algum cachorro, tá mandando pau e pedra para mim? E com aquele pauzinho, com aquela pedra, trazendo para o dia de hoje, um estilinguezinho, ele atingiu o gigante e derrubou. Então tudo é o olhar que você olha, a expectativa que você coloca, como você recebe. Eu sei que na hora uma crítica dói. Eu sei que na hora a correção de alguém que você ama dói, que parece que a alma vai acabar. Mas tente reverter isso para algo bom, como Davi venceu o gigante, derrotou o gigante, ainda subiu em cima e cortou a cabeça. Então, faça como esses homens. Se você está sendo vendido pela tua família, está sendo renegado, está sendo expulso, está sendo ridicularizado, se você está assim como José, né, vendido, como Davi desacreditado, como Jó que perdeu tudo, use essa história triste para transformar em um novo recomeço. Sua história vai ser linda quando você contar de onde você veio, o que aconteceu na trajetória e como Deus transformou a tua vida e onde você está hoje. Vai ser lindo de ver, de assistir, de ouvir. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem permissão de Deus. Até mesmo as coisas ruins, sim, até mesmo as coisas ruins. E tudo isso coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento. Porque se nós não vivêssemos isso, hoje nós não estaríamos aqui, você assistindo esse vídeo ou transmitindo para alguém e eu tentando compartilhar com você experiências que eu vivi e que transformaram e mudaram a minha vida. Nem sempre a gente entende o processo no momento do processo. Mas quando as coisas começam a fluir, a gente vê, nossa, Deus estava em tudo, o tempo todo, e a gente não estava vendo. Eu estou vivendo uma fase da minha vida agora muito boa. Você não tem dificuldade? Tenho. Você não tem falta de nada? Tenho. Você não tem dores? Tenho. Mas eu estou vivendo uma fase tão gostosa da minha vida hoje que, sabe, eu estou assim, todo dia eu tenho um motivo de amanhecer procurando alguma coisa para realizar. E quando eu vou dormir, parece que o sono o espaço é pouco, que eu não quero nem dormir para realizar as coisas. Eu não vou abrir e fechar um parênteses aqui para falar para você que eu estou vivendo esse algo tão lindo, mas que começou de uma forma drástica, onde eu chorei muito, onde eu me desesperei, onde a dor era tão grande no meu peito, de uma perca muito grande, de um investimento que eu fiz muito grande, não somente financeiro, como da minha vida. Parte da minha vida foi investida em um propósito que me tiraram assim o chão e eu caí num buraco, parecia que não tinha fundo. Mas eu consegui enxergar uma luz que eu achei que era eu, mas na verdade era Deus. Ele tinha me dado estratégia lá atrás. E quando tudo aconteceu, que o buraco se abriu para que eu caísse, a mão de Deus estava ali embaixo, me segurando e me trazendo à tona e dizendo: tá vendo porque eu fiz você cair nesse buraco? Porque você precisava enxergar essa imensidão que eu preparei, e se você estivesse ali, você não ia viver. Então você está aqui nesse vídeo hoje porque Deus te colocou. Talvez o que você está vivendo, eu não sei o que é, o que você está passando, eu também não sei, mas eu quero dizer que você talvez caiu nesse buraco, em um poço sem fundo, para que hoje a mão do Senhor segurasse você através desse vídeo e dissesse: não desista, não pare, persista, continue, pegue as pedras e transforme em casas, em muros, em empresas, em negócios, em oportunidades. A gente não pode escolher o que acontece com a gente, mas a gente pode escolher como reagir a esse problema, a essa ação.
como você vai reagir é o que importa. A dor te paralisa ou ela te amadurece? Escolha, ela vai te paralisar? A pedra vai te paralisar ou ela vai te amadurecer? Toda história que você lê, todo filme, toda novela tem momentos ruins, mas você só vai saber o final se você não abandonar pelo meio. Então não é hora de se abandonar. Não se abandone. Você já passou por alguma experiência como essa? E se você passou, deixa aqui para mim nos comentários o que você achou disso, o que você tirou de lição sobre isso. E vem comigo nessa jornada para a gente seguir junto, crescer junto e transformarmos o mundo onde nós vivemos em uma oportunidade melhor que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. E para finalizar, eu quero dizer que talvez as pedras que vieram na tua direção não foi para acabar com a tua vida, foi para ressignificar, para que você construísse uma nova história, um novo tempo e vivesse uma oportunidade inacreditável. Que se essa pedra não tivesse sido lançada contra você, você não ia conseguir enxergar a imensidão do que tem preparado para você. Hoje a gente aprendeu que nem toda pedra é castigo, que alguns finais são inevitáveis, o luto precisa ser respeitado e que Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não entende. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Deixa um comentário aqui para eu saber que você estava comigo até o fim. Já ativa aí as notificações, se inscreve, vem comigo nessa jornada de aprendizado, de renovação e de